Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios a vereadora de Belo Horizonte, eleita deputada federal pelo PDT, Duda Salabert. Foi a terceira mais bem votada dessa eleição para deputado federal aqui em Minas Gerais, com mais de 208 mil votos. Vou chamá-la de deputada agora que a senhora está devidamente eleita. Bom dia, deputada. Bem-vinda. Prazer recebê-la por aqui. Bom dia, obrigada pelo convite. Estou me acostumando com o nome de deputada, mas eu me apresento sempre como professora. É igual o caso do vice-governador de Minas Gerais, que está gerando, o vice-governador eleito, que está gerando uma dificuldade para todos nós, que acostumamos a chamá-lo de Matheus Simões, e de repente na campanha virou professor Matheus, né? E agora a gente está tentando se acostumar com esse novo nome também. E professora nunca vai deixar de ser, né, Duda? Está deputada, está vereadora, mas professora não tem Exatamente. jeito. É isso aí. Bom, para começar, vereadora ou deputada, eu gostaria de falar um pouquinho de algo que nos chamou a atenção, que foi a eleição de deputadas trans para a Câmara Federal, né? Nós tivemos aqui em Minas Gerais, em outros estados nós tivemos também, e eu queria que a senhora falasse para nós o que isso efetivamente representa, do ponto de vista simbólico também, e objetivo, prático, a partir do ano que vem na Câmara dos Deputados. Há que lembrar que 90% das travestis e transexuais do país estão na prostituição. Uma prostituição que é quase que compulsória, quase que obrigatória, porque é raro você encontrar uma pessoa transexual que não esteja na prostituição. Somos o país há 14 anos consecutivos que mais mata pessoas travestis e transexuais do planeta, sendo que 80% desses assassinatos ocorreram com requintes de crueldade. 6% das travestis transexuais de Belo Horizonte, segundo a UFMG, foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. E o próprio estudo da UFMG mostra que 91% das travestis transexuais de BH não concluíram o ensino médio. Isso mostra que há uma estrutura de violência e, para além disso, faltam políticas públicas para esse grupo. Então, ter pessoas transexuais no Congresso Nacional é algo mais importante do ponto de vista simbólico, mas também do ponto de vista político, porque vai trazer para o centro do debate político violências que foram historicamente apagadas, mas que acontecem e que vergonham o país enquanto nação. É vergonhoso morar num país em que dizem que a expectativa de vida de uma transexual não supera 40 anos. Porque nem direito ao sol é dado uma travesti, porque dificilmente você encontra uma travesti de manhã comprando pão na padaria. Só nos é dada a esquina de madrugada, né? Já se naturalizou no imaginário popular encontrar pessoas travestis transexuais somente na esquina de madrugada. E a nossa vitória é para mostrar que nós podemos ocupar outros espaços e queremos ocupar outros espaços. E para tal, nós temos que construir políticas educacionais que combatam os preconceitos e criem consciências antipreconceituosas. A senhora, Duda, é a primeira deputada trans da história de Minas Gerais. A senhora que já fazia história na política como vereadora. A gente vai falar ainda sobre as dificuldades enfrentadas, inclusive com a questão das ameaças, né? Que é uma realidade muito triste que a gente traz. Mas eu queria que a senhora falasse primeiro, assim, a senhora já falou dessa importância de ter deputadas trans no Congresso, mas é importante carregar o nome de Minas Gerais neste posto, neste cargo. Sem dúvida, eu me tornei a deputada federal mais votada da história de Minas Gerais, isso é um fato importante, e Minas Gerais e Belo Horizonte, por si só, sempre foi uma cidade progressista, né? Belo Horizonte, os últimos prefeitos, todos estavam no campo progressista, é uma cidade de vanguarda. Então, Belo Horizonte e Minas Gerais dão um recado para o Brasil de que querem uma transformação, né, no imaginário popular e na política. Minas foi o berço, né, tem sido o berço das transformações e dessa vez se mostrou mais um exemplo de eleger a primeira pessoa trans do Congresso Nacional. A gente viu ao longo desses últimos 2 anos na Câmara Municipal um embate muitas vezes entre a senhora e o vereador Nicolas Ferreira. O Nicolas foi o candidato a deputado federal mais votado do Brasil, uma votação estrondosa, e vocês dois agora estarão na Câmara Federal. A senhora acha que os ânimos já foram serenados ou que vamos ter novamente embates entre vocês dois e que inclusive na Câmara Municipal eram justamente os dois mais bem votados vereadores de Belo Horizonte?
Eu não me interesso pelo Nicolas e até porque a política dele é uma política minúscula. Eu me interesso em discutir no Congresso Nacional uma política econômica para que Minas Gerais supere a chamada minério dependência, né? Estamos num contexto de emergência climática, crise hídrica, e nós temos que diversificar a economia de Minas Gerais a fim de superar essa chamada minério dependência, que alguns municípios dependem da mineração, mas é uma mineração predatória que está em desacordo com o contexto de crise climática que nós estamos. Então, o nosso objetivo é criar um fundo nacional de diversificação econômica para que esses municípios consigam diversificar suas economias e depender menos da mineração, e Minas voltar a crescer no ponto de vista econômico, gerando emprego, renda. É essa a minha preocupação, né? Não, o que vai tornar Minas Gerais rica não é moer nossas montanhas ou transformar nossos biomas em pasto para a pecuária. O que vai transformar Minas e o país rico é criar ciência, tecnologia e inovação. Isso se constrói valorizando as universidades públicas, como a UFMG, como a UENG e institutos federais. E vai ser isso que nós vamos levar para o debate nacional. Como funcionaria esse fundo que a senhora propõe a criação? Primeiro, a gente tem que voltar a discutir a Lei Candir. A Lei Candir, que isenta minerações de pagar impostos. O que nós defendemos é revogar a Lei Candir, porque nos últimos 20 anos, Minas Gerais deixou de receber cerca de 100 bilhões de reais de impostos das mineradoras, né? E esses impostos poderiam ser destinados à saúde, educação, moradia, daria para superar o déficit habitacional de Minas Gerais caso as mineradoras pagassem impostos. E mais do que isso, que esses impostos das mineradoras sejam alocados nesse fundo para que prefeitos, isso regido pela União, consigam diversificar a sua economia. Nós temos municípios como Nova Lima que 40% do seu PIB está ligado à mineração. Então, nós temos que ajudar esse município a diversificar a sua economia, porque há que se entender que no quadrilátero ferrífero aqui em Minas Gerais, o minério de ferro está nos nossos aquíferos. Então, minerar significa destruir nossos reservatórios de água. Por isso que é importante diversificar a economia, porque nessa crise climática nós vamos ter uma escassez hídrica muito grande. Então hoje água é nosso ouro líquido. Nós temos que defender os nossos reservatórios de águas que estão em nossas montanhas. Por isso que há que se pensar uma nova política que passa, penso eu, em revogar a Lei Candir, revogar a Emenda Constitucional 95 e com isso diversificar a economia de Minas Gerais. A Lei Candir é sempre um assunto que é debatido. A gente viu, por exemplo, a Assembleia Legislativa até tentando, nessa atual legislatura, fazer uma movimentação em torno disso, mas não conseguiu sucesso. E na Assembleia, por exemplo, a gente ouviu diversas acusações, digamos assim, de que o governador Romeu Zema foi omisso quando o assunto é a Lei Candir, porque não se posicionou efetivamente fazendo uma defesa daquilo que, por exemplo, o Estado teria até direito a receber em termos de ressarcimento da União. A senhora compartilha desse posicionamento? Compartilho. O governador Romeu Zema, ele é um office boy das mineradoras. Infelizmente, quem manda em Minas Gerais não é o governador, mas sim as mineradoras. Basta ver o que está acontecendo na Serra do Curral, em que teve total acordo do governador. Só depois da mobilização que o nosso gabinete criou, que tornou uma repercussão internacional, que nós fizemos que o governador recuasse. Mas se não fôssemos nós na política, ele não recuaria. Então, como ele é um office boy das mineradoras, ele acaba também defendendo a Lei Candir e agindo timidamente no projeto de diversificação econômica. O que Minas fez para diversificar sua economia nos últimos 4 anos? Muito pouco. Então, nós temos que agora, enquanto deputada federal e tendo Lula presidente, nós vamos cobrar ações mais incisivas do governador, porque isso aqui não é uma questão ideológica, isso é defender as nossas águas. Nós estamos num contexto de emergência climática, em que vai agudizar a crise hídrica ou a escassez hídrica do país. A senhora fala em diversificação da economia. A gente ouviu, por exemplo, aqui faz algum tempo, o prefeito de Itabira, que é uma cidade que está já convivendo com essa realidade, porque as jazidas de minério lá já não vão durar tanto tempo assim. E o prefeito, Marco Antônio Lage, falava pra gente de uma preocupação muito grande que ele tem com isso, de tentar encontrar saídas, mas ao mesmo tempo que tem essa preocupação, tem uma dificuldade igualmente grande de encontrar solução. Até porque a gente sabe que o dia que a mineração acabar em Itabira, o risco de falência da cidade, de falência efetiva, ele é muito considerável. Na opinião da senhora, por onde que passa essa diversificação econômica? Que tipo de ação que deve ser implementada de maneira geral? A gente sabe até que as cidades, cada uma tem a sua característica, tem um jeito de sobreviver, pode ter um jeito de sobreviver, mas se for para pelo menos começo de conversa, o que pode ser feito para diversificar a economia das cidades? Há que se lembrar que a mineração representa em Minas Gerais 4% do PIB,
2% dos impostos arrecadados e 1,3% dos empregos gerados. Esse que é o setor minerário em Minas Gerais. Lógico que alguns municípios como Itabira, como Nova Lima, tem uma dependência muito maior. Mas em Minas a mineração é 4% do PIB, 1,3% dos empregos e 2% dos impostos arrecadados. O que segura Minas Gerais, a economia de Minas Gerais, é o setor de serviços. E nós temos que desburocratizar a legislação para esse setor a fim de que ele gere mais emprego e mais renda, porque é ele que segura Minas Gerais nas costas do ponto de vista econômico. E diversificar e trabalhar com ecoturismo, né? Trabalhar como você bem disse, cada região tem a sua expertise econômica. E no diálogo com os prefeitos, o Fundo de Diversificação Econômica vai estar justamente a serviço de, junto à prefeitura, ver as especialidades do local e desenvolvê-las e potencializá-la. É um mito de que mineração traz riqueza. Na verdade, se mineração trouxesse riqueza, Minas Gerais seria o estado mais rico do Brasil, né? Sabará seria o município um dos mais ricos do mundo. E o IBGE mostra que, na verdade, os municípios que tiveram mineração de ferro são aqueles que têm maior desigualdade socioeconômica. Por isso que nós temos que pensar num outro projeto econômico para Minas Gerais, e, sobretudo, num contexto de emergência climática e crise hídrica. Isso é muito sério. Já está faltando água em municípios, já está faltando água em Itabira. Nós vamos fazer uma visita técnica agora para ver como está a situação do Paraupeba. Então, assim, há uma situação crítica em Minas Gerais e essa situação crítica foi gerada pelas mineradoras. Deputada, nós ouvimos nas sabatinas que nós realizamos aqui na Rádio Super, Rodrigo Freitas e eu, muitas críticas em relação à relação do governador Romeu Zema, que foi reeleito, com a presidência, com o governo federal. Muitos candidatos, opositores, é claro, diziam que o governador Romeu Zema não fez o papel de governador de buscar políticas para Minas Gerais, e inclusive aí em relação à questão da mineração e desse desenvolvimento do estado. Queria saber o que a senhora faz de crítica do primeiro mandato do governador Romeu Zema e o que a senhora espera, enquanto deputada federal, poder cobrar do governador numa possível relação aí, estando lá na Câmara dos Deputados. A primeira política ambiental do governador Romeu Zema foi um fracasso. E nós temos que entender que não existe justiça social sem justiça ambiental. E não há justiça social sem justiça ambiental, sem justiça climática. Então, enquanto deputada federal, nós vamos buscar recursos para Minas Gerais e esses recursos pressupõem um diálogo com o governador Romeu Zema. E a gente vai ter um diálogo republicano, né, que brigue as ideias e não as pessoas. Nós podemos estar em campos diferentes, mas nós temos como denominador comum o melhor para Minas Gerais. E é isso que eu vou buscar fazer. E eu aproveito para poder perguntar agora para a senhora sobre as eleições em si. O PDT, partido da senhora, anunciou o apoio ao ex-presidente Lula, mas a gente percebeu o candidato à presidência derrotado, Ciro Gomes, também seguindo a decisão do partido, mas como um apoio, eu diria envergonhado, porque sequer citou o nome do ex-presidente. A senhora já havia anunciado que iria apoiar Lula no segundo turno, até mesmo antes do PDT fazer esse anúncio de maneira oficial. Existe de fato uma predisposição do partido em apoiar Lula ou foi uma decisão tomada pelas instâncias mais superiores do partido? Há uma decisão do partido em apoiar o presidente Lula. Nós somos um partido trabalhista, nós compusemos todos os outros governos do executivo nacionais do PT e agora não vai ser diferente nesse apoio. Somos um partido trabalhista e isso é importante reforçar porque nós reconhecemos que o governo Bolsonaro fez uma análise equivocada da realidade. Eles quiseram, nós vivíamos a maior crise econômica da história do país. E o governo Bolsonaro quis resolver a crise do neoliberalismo com mais liberalismo e com reformas que retiraram direitos históricos dos trabalhadores. Então, nós não poderíamos estar do lado de um governo que retira direitos dos trabalhadores, um governo que negacionista, né, que atacou a ciência, que atacou cientistas, atacou jornalistas e que sempre coloca em risco a democracia no Brasil. Então, eu, enquanto vice-presidenta nacional do PDT, levei para a Executiva Nacional a importância de apoiar o presidente Lula. Isso foi aceito por unanimidade na Executiva Nacional e há que lembrar que o PDT é maior que Ciro Gomes. Então, o PDT defendeu
o apoio ao Lula. O Ciro foi uma linha auxiliar do bolsonarismo nessa reta final da campanha. A gente ouviu muita acusação nesse sentido, porque ele começou a atacar muito o ex-presidente Lula, quando também foi alvo de uma campanha de voto útil por parte do próprio ex-presidente. Mas ele foi, na avaliação da senhora, essa espécie de linha auxiliar que muita gente o acusou de ser? Houve essas acusações. Como eu estava buscando voto para mim, e eu faço parte de um grupo historicamente excluído e alijado da sociedade, em que há uma dificuldade muito grande de ocupação de espaço e poder, eu acompanhei pouco a campanha nacional e fiquei focado na minha campanha. Mas eu ouvi essas acusações em relação ao Ciro. O fato é papel do campo democrático, ou melhor, é papel do campo progressista o dever crítico em relação às propostas políticas. Essas críticas incomodaram os setores, né, do campo progressista e atacaram muito o Ciro Gomes também. Mas eu não consegui acompanhar se ele perdeu a mão ou não. O fato é que o PDT é maior que o Ciro Gomes e o PDT está para eleger o Lula no segundo turno. Quando a senhora fala que o PDT é maior que o Ciro Gomes, por que então Ciro Gomes foi candidato do PDT nessa eleição nacional, Duda? Tentavam colocar Ciro Gomes como uma terceira via, mas não emplaca. Nas últimas 2 eleições a gente vê que o nome de Ciro Gomes não emplaca. O PDT já não teria reconhecido essa força maior que o nome de Ciro Gomes na última eleição presidencial? Por que insistir neste nome que sequer conseguiu emplacar aquilo que o partido previa para ele nesta eleição de 2022? Bom, foi uma escolha da executiva do partido, dos membros do partido, um nome que vocalizasse a sua plataforma política. Inclusive, nós levamos 3 dessas propostas para o PT. Há que se dizer que a aproximação entre o PDT e o PT no segundo turno não foi negociada a partir de cargos ou a partir de ministérios. Foi uma negociação programática. Nós pedimos para que o governo Lula, caso eleito, colocasse seu programa de governo 3 propostas que para nós são muito caras. Primeiro, a universalização da escola em tempo integral, porque essa é uma tradição do Leonel Brizola e do PDT. Segundo, renegociação da dívida das pessoas que estão no SPC, já que nós vivemos num contexto de crise econômica muito grande. E terceiro e último, a renda básica, né? Uma renda básica permanente. E o PT acolheu isso. Agora, sobre a escolha do Ciro Gomes, uma campanha eleitoral os partidos têm o seu direito de lançar seus candidatos, porque uma campanha não se busca só voto, se busca também um debate sobre propostas. E o PDT tinha uma proposta que foi vocalizada pelo Ciro Gomes. Nessa fase do segundo turno agora, a gente tem os apoios que vão sendo anunciados e as forças políticas que vão se acomodando. Então nós percebemos, de um lado, o presidente Bolsonaro, que conseguiu o apoio dos 3 principais governadores do Sudeste, o de Minas, Romeu Zema, o atual de São Paulo, Rodrigo Garcia, que sequer conseguiu chegar ao segundo turno, e o reeleito do Rio, Cláudio Castro. Do outro lado, o ex-presidente Lula conseguiu o apoio do PDT e de Ciro Gomes, o partido da senhora, e ontem o apoio de Simone Tebet, do MDB, candidata também derrotada no primeiro turno. Eu pergunto para a senhora, como é que a senhora está vendo essa correlação de forças que está sendo criada e quem fica mais forte com os apoios que foram recebidos até aqui? O presidente Lula ou o presidente Bolsonaro? Esse segundo turno vai ser duro. O primeiro turno foi muito pesado também. Acredito que vai ser muito acirrado. Mas quem vai fazer diferença de novo, imagino eu, vai ser o Nordeste, que em sua maioria tem um apoio muito grande em relação ao presidente Lula. A pesquisa que saiu ontem mostrou 51% para o Lula e acho que Bolsonaro com 30 e poucos %. Então, apesar de duro, acredito na vitória do Lula, sobretudo pelo apoio do Nordeste, né? A pesquisa mostrou no segundo turno o ex-presidente Lula com 51% e Bolsonaro com 43%, se não estou enganado aqui. Isso. Aí eu pergunto para a senhora o seguinte: a senhora acredita que o Nordeste vai fazer diferença mais uma vez nessa votação a favor do ex-presidente Lula? Em Minas Gerais, o que deve ser feito, já que o Lula saiu à frente do Bolsonaro aqui, mas com uma margem bastante curta? Sim, acredito que em Minas Gerais também nós teremos a maioria. Ontem eu fui convidada para participar da coordenação da campanha do Lula no segundo turno e a gente tem articulado os 5 primeiros deputados federais, os 5 mais votados, acho que 4 estão com Lula, né? Nós estamos mobilizando, sobretudo no interior, porque o voto que teve pro Zema
teve muito lulema no interior também, né? E a ideia agora é esse desafio de como trazer esse voto para o presidente Lula. Mas a gente está organizando as bases, tem muitos vereadores do interior, muitos prefeitos também que se posicionaram favorável. Acho que a gente vai conseguir essa vitória em Minas Gerais. Duda, eu queria falar com a senhora a respeito das denúncias que a senhora tem recebido. E no último domingo foi muito marcante a cena em que a senhora chega para votar com um colete à prova de balas. Eu queria que a senhora falasse sobre essas denúncias. É claro que há muitas coisas que são investigadas e que a gente sabe que não podem ser ditas, mas eu queria que a senhora falasse sobre essas denúncias, como isso tem chegado até você e a outras mulheres candidatas até que compõem aí a esquerda, e o que tem sido feito para evitar que a gente tenha mais um episódio de violência política, como a gente tem noticiado aqui na Rádio Super. Há que se entender que esse cenário de violência política tem se intensificado nos últimos anos. Em 2018, quando eu lancei minha candidatura ao Senado, eu lembro que o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro compartilharam minha candidatura de forma de deboche. Meu Instagram, naquela época, recebeu milhares de mensagens de ódio. Foi tanta mensagem de ódio que o Instagram bloqueou a minha conta. E não satisfeito com isso, esses grupos começaram a mandar e-mail para a escola que eu trabalhava, que era o Bernoulli, telefonar para a escola que eu trabalhava pedindo minha demissão. Eles mobilizaram uma manifestação na porta da escola que eu trabalhava pedindo minha demissão, só por eu ser quem eu sou. E eu só não fui demitida porque os alunos me defenderam. Isso em 2018. E nós trouxemos aqui para falar sobre esse assunto. Foi. Em 2020, eu me candidato a vereador e me saio como a pessoa mais votada da história de Belo Horizonte. Um dia depois, 3 ameaças de morte do maior grupo de ódio da internet brasileira ligado a esses bolsonaristas. E aí, a ONU e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos mostraram preocupação em relação à minha vida. Inicia-se a campanha eleitoral. Quando se inicia, nos 10 primeiros dias, eu recebo 4 ameaças de morte. Em 10 dias, 4 ameaças de morte. E nos últimos dias de campanha, eu recebo mais outras ameaças de morte. Né? Quer dizer, um cenário complexo que tem o objetivo de frear nossa participação política, e isso exige que nesse novo contexto do Congresso a gente rediscuta uma legislação, mas também dê mais estrutura para que as polícias consigam investigar esse tipo de violência, porque a Polícia Civil, por exemplo, está sendo sucateada a sua inteligência, e a inteligência das polícias nacionais são sucateadas e tem dificuldade de investigar esse processo. Eu desconfio que todas essas violências vêm do mesmo gabinete de ódio, que eu não posso afirmar de onde que é, mas eu tenho muita desconfiança. Já dizia o Reobaldo no Grande Sertão Veredas, né? Eu não sei de nada, mas desconfio de muita coisa. Então eu desconfio que tudo isso está ligado a um mesmo gabinete de ódio, alimentado por uma mesma força política aqui no Brasil. A um mesmo parlamentar ou ao executivo? Eu não sei. Não sei de nada, mas desconfio de muita coisa. A que a senhora acha que se deve essa dificuldade que as pessoas têm de lidar com a diversidade? Acho que o Brasil ele foi fundado a partir de estruturas de violência, né? O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão, né? Então, o racismo, o machismo, a LGBTfobia, infelizmente, faz parte da estrutura nacional. E a gente consegue mudar isso a partir de, eu digo sempre, não vai ser criminalizando que a gente vai mudar a situação, vai ser aprofundando o debate em sala de aula. Nós temos uma lei que criminaliza o racismo. Quantas pessoas já foram presas por racismo no Brasil? Então, mais importante do que criminalizar é você discutir isso em sala de aula a fim de construir consciências antirracistas, consciências antipreconceituosas. Daí o papel de a gente colocar a escola como um elemento central para a construção de uma nova soberania no país e de uma nova consciência crítica no país. Nós estamos avançando ou retrocedendo? Estamos avançando. Só de ter 2 travestis eleitas no Congresso Nacional e ter uma travesti como a deputada federal mais votada da história de Minas Gerais é um grande avanço para a democracia para o país. A senhora teme que essas ameaças elas aumentem ou que de fato, infelizmente, algum episódio de violência política pior do que essas ameaças, né? Se é que a gente pode dizer assim, aconteçam agora que a senhora ganha mais força e mais voz no Congresso Nacional? Acredito que deve se intensificar, infelizmente. Mas é como fala aquele verso da Gal Costa, né? Na música Divino Maravilhoso. É preciso estar atento e forte, mas não temos tempo de temer a morte, né? Como é que foram os olhares para a senhora quando a senhora chegou à Câmara Municipal? Os espaços de poder historicamente foram criados para serem utilizados por homens, né? Pela turma mais convencional, vamos chamar assim. Como é que foi isso naquele começo de mandato
E o que a senhora espera quando chegar em Brasília no ano que vem, num espaço que talvez seja ainda mais, ou tenha sido ainda mais formatado para a figura do homem branco, para essa figura convencional? Acho que 2 pontos. Eu fui eleita na Câmara Municipal dizendo que seria a Câmara mais conservadora da história de Belo Horizonte. E nós conseguimos aprovar vários projetos. Foi de minha autoria, assinado pelo Executivo, mas de minha autoria, o projeto de dignidade menstrual, que garante a distribuição gratuita de absorvente nas escolas municipais. Conseguimos criar com a Prefeitura um projeto de ecoalfabetização, que prevê junto às escolas um plantio de mais de 50 mil árvores, e durante o plantio vai ter aula de educação e justiça climática. Aprovamos também projetos ligados à comunidade surda, criamos a primeira feira de indígenas e imigrantes de Belo Horizonte. Nós conseguimos dobrar via emenda parlamentar o orçamento de combate ao incêndio florestal em Belo Horizonte. Conseguimos dobrar o orçamento para a elaboração de mudas de árvores em Belo Horizonte. Aumentamos em 9% as áreas verdes em Belo Horizonte. Ou seja, a gente conseguiu muita coisa em um ano, apesar do preconceito. O que mostra que uma qualidade legislativa consegue superar a estrutura preconceituosa. E mais do que isso, o problema que nós mais temos é que as pessoas querem nos colocar numa caixa de que nós, pessoas travestistas sexuais, temos que discutir somente questões LGBT. E nós transbordamos, estou discutindo economia para o Brasil, nós conseguimos frear 2 mineradoras na Serra do Curral. Eu estou discutindo o contexto de justiça climática, nós estamos discutindo um outro projeto econômico para Minas e para o país, um outro projeto educacional para Minas e para o país. Então, a maior dificuldade que nós temos é que sempre querem nos colocar na caixa de pauta LGBT, que é importante por si só. Mas nós temos que entender que essas pautas chamadas identitárias não são pautas identitárias, são pautas estruturantes. O movimento feminista não é um movimento identitário, é um movimento que está discutindo, é um movimento econômico, que está discutindo, por exemplo, né, um outro projeto econômico que garanta igualdade no país. O movimento negro não é um movimento identitário, o movimento está discutindo segurança pública, já que a terceira população carcerária do mundo está no Brasil. E a maioria são de pretos e pobres. O movimento indígena não é um movimento identitário, é um movimento que está discutindo política ambiental. E o movimento LGBT não é identitário, nós estamos discutindo um outro projeto educacional para o país. Ou seja, o nosso corpo, a nossa identidade é enraizada em lutas estruturantes do país. Nós estamos ouvindo Duda Salaber, eleita deputada federal pelo PDT. No Café com Política. Hora do bate-pronto. A senhora já conhece o quadro, a hora do bate-pronto, com perguntas objetivas, respostas objetivas, ping-pong comigo e com a Thalita, combinado? Combinado. Para começar, a importância simbólica da sua votação. Foi algo histórico e que ajuda a mudar o imaginário popular, que associava pessoas trans a algo ruim e começa a associar pessoas trans a algo positivo e vitorioso. A visibilidade da população LGBTQIA+. É fundamental e foi pro centro da política nacional. A prioridade de Duda Salaber na Câmara. Meio ambiente e educação. A eleição de um congresso mais conservador no último domingo. São fisiológicos e vão mudar com a vitória do presidente Lula. Apoio a Lula. No segundo turno. O que seria uma eventual vitória de Bolsonaro? Uma tragédia para a democracia e para a sociedade brasileira e para o mundo, já que nós não estamos descolados de questões ambientais que vão impactar o mundo. Duda Salaber, vereadora de Belo Horizonte, primeira mulher trans eleita deputada federal por Minas Gerais. Foi a nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada e sou fã do trabalho de vocês, escuto todo dia pela manhã. Muito obrigado. Espaço aberto sempre para a senhora aqui nos Perene na Rádio Super.